nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão da visão, essa questão da cura. Ainda quero introduzir dizendo que a visão que nós temos afeta o destino diretamente, sempre vai afetar o nosso destino. Eu amo, quando falo sobre visão, pensar na vida de Eliseu, e já falei isso tantas vezes, porque Eliseu foi um homem que era tomado por uma visão dos céus a respeito das coisas. Quando Elias deixa a sua capa cair, quando ele foi arrebatado, para o mundo é só uma capa, para ele é a manifestação do poder de Deus para continuar o ministério de Elias. Lembra quando Elias passa por Eliseu, joga a capa, ele olha para Elias e fala: que me fizeste, Senhor? Outra pessoa diria: não estou com frio, pode ficar. Para que jogou uma capa aqui? Eu estou trabalhando, eu estou arando a terra. Jogou a capa sobre ele e falou: não estou com frio, muito obrigado. Jogou a capa, o que o senhor fez? Ele viu um chamado naquela capa. Depois, quando a viúva chega para ele e fala: olha, eu estou numa situação terrível, meus filhos estão para ser levados escravos, meu marido morreu. Ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela fala: uma botija de azeite. Eu não tenho nada, na verdade ela responde, né? Eu acho que eu estou em 2 Reis 4. Eu não tenho nada. Só uma botija de azeite. Ela não vê nada quando ela olha para a botija de azeite. Ela chama efetivamente a botija de azeite de nada. Eu não tenho nada, eu tenho só uma botija de azeite. Ela só vê uma botija de azeite, mas ele olha para aquela botija e vê prosperidade para aquela família e sustento por muitos anos. Depois vem Naamã. E Naamã chega no capítulo 5 para Eliseu e fala: olha, eu estou leproso. E ele fala: vai tomar banho no Jordão. E Naamã não quer tomar banho no Jordão, porque quando ele olha o Jordão, ele só vê um rio barrento. Jordão não é um rio bonitinho, é um rio barrento. Naamã vê um rio barrento, mas Eliseu vê a possibilidade dele vencer o espírito de orgulho, se humilhar e sair restaurado. Então Eliseu tinha uma visão diferente das coisas. Um dia ele está sendo atacado pelos sírios, e o menino que está com ele, o rapaz dele, olha e diz assim: ai, Senhor, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Que expressão, né, de pavor, né? Alguém já assustou muito com alguma coisa? Tipo, você olhou, tinha um cachorro latindo, você viu, o portão estava aberto. Aí você diz assim: Senhor, Senhor, carro de Israel e seus cavaleiros. Não, né? Acho que ninguém se assusta com essa expressão hoje em dia, né? E Eliseu via sempre diferente. E aí ele falou: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que veja. E o menino olhou e viu os anjos de Deus. E cavaleiros de fogo ao redor de todo aquele lugar. Ele via algo que os outros não viam. Ele via de um jeito que outros não viram. Lá no final, antes dele morrer, capítulo 16, Eliseu está para morrer, o rei vem visitá-lo, e os sírios estão apertando Israel para a guerra. E aí ele pega a flecha, ele põe as mãos sobre as mãos do rei e diz: atira flechas, e fere a terra com as flechas. E o rei de Israel fere uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e entrega de volta o arco para ele. E ele fica muito irado, e ele fala assim: se 5 ou 6 vezes tivesse ferido a terra, teria ferido os sírios até o consumir. Como só 3 vezes você feriu, você vai ganhar 3 batalhas, e depois os sírios vão ter vitória sobre você. Porque o rei só via uma flecha, mas ele via a flecha do livramento do Senhor. Ele via o livramento de Deus. Existe uma visão de Deus sobre a sua vida. Isaías 55, a partir do versículo 8, se você quiser abrir comigo, ela é a chave sobre o que nós vamos falar nessa noite. Isaías 55, versículo 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você fale para 3 pessoas. Deus tem pensamentos mais altos para a sua vida do que você já imaginou.
Existem duas doenças, basicamente, que podem levar o ser humano à falência moral, à falência no projeto de Deus para a sua vida. Duas doenças de olhos, e não é miopia e hipermetropia. Existem duas doenças que podem matar um projeto na vida de um homem e de uma mulher. Duas doenças. A primeira está no livro de Números, capítulo 13 e verso 33. Se vocês quiserem me acompanhar na Bíblia, podem fazê-lo. Se quiserem só ouvir, ficam na bênção só para ouvir. Diz assim, vou ler o 32 e o 33. O que estava acontecendo nesse momento? O povo de Israel tinha sido chamado por Deus para conquistar uma terra. Chamado por Deus para entrar na terra prometida. Chamado por Deus para êxito. Chamado para Deus para uma conquista. Igual a mim e a você. 32, Números 13, 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Éramos como gafanhotos. Qual é o tamanho de um gafanhoto em centímetros, querido? Tamanho de um gafanhoto em centímetros. Ah, pastor, tem diversos tamanhos de gafanhoto. Vai tudo bem. Se eu disser um gafanhoto de 10 centímetros, é um bom gafanhoto? É um gigante gafanhoto? É um louva-a-Deus. Vamos deixar o gafanhoto por 10 centímetros. Agora, vamos deixar o israelita com que tamanho? O israelita médio. Vamos, já que a gente deixou o gafanhoto grande, vamos deixar o israelita pequeno, né? Vamos deixar o israelita com 1,50 de média. Tudo bem? Então, vamos lá. Se... Pior, vamos deixar ele mais baixinho ainda. 1 metro para ficar redonda a conta e eu não me complicar. Com 1 metro. Se o gafanhoto está para o israelita 10 vezes maior, qual tinha que ser o tamanho do filho de Anak para ele achar que era um gafanhoto? 10 metros. Se o gafanhoto tivesse 10 centímetros e o hebreu tivesse só 1 metro, ele estava dizendo: aqueles homens têm 10 metros de altura. Até no filminho do pé de feijão, não é tão grande. Se o israelita tivesse 1,50, ele está dizendo: é um prédio de 5 andares. E pior, olha o que ele começou a falar. Eles também nos enxergam assim. Você acha que o israelita fez uma pesquisa? Ele fez lá um formulário. E ele foi lá e entregou para todas as pessoas lá, para os filhos de Anak, assim, com metodologia científica. Pergunta, deixa um, pula 3, pergunta aquele outro. E vamos fazer uma pergunta: como é que você vê um israelita? Como um gafanhoto, como um homem pequeno, como um pigmeu? E deu gafanhoto na pesquisa. Eles pensavam que os outros pensavam que eles eram pequenos. Você pode repetir comigo? Pensar que o outro pensa. Então, se você quiser uma receita de derrota na vida, você escreve aí, ó. Pensar como o outro me vê. Pensar como o outro pensa. Sempre que a gente pensa que o outro pensa, que a gente pensa alguma coisa,
A gente pensa que o outro pensa que a gente pensa errado. Na pista de skate, tivemos uma experiência. Tinha um pai com um filho lá, que o filho dizia para o pai assim: pai, se eu for andar, eles vão ficar pensando muito mal de mim. Eu não sou tão bom quanto eles. Eu não vou. Hoje eu não vou. Eu vou outro dia. Eu quero vir um dia que não tem ninguém. E era uma brincadeira tão simples, né? Mas ficou uma coisa tão séria. Porque o peso do que as pessoas vão pensar de mim ficou tão grande. O peso do que as pessoas vão achar da qualidade que eu estou fazendo as coisas ficou tão grande que de repente era um muro para aquela criança atravessar. Era muito difícil furar esse bloqueio do que estão pensando de mim. E aí eu fiquei pensando, será que esse não é um bloqueio que pode atingir cada um de nós, como atingiu com os israelitas aqui? Eles pensam que nós somos pequenos. Quem eles pensam que eu sou tem tanta relevância na minha vida que eu acabo me tornando aquilo que eu penso que eles pensam. Ui! Mas é isso mesmo. Eu acabo me tornando aquilo que eu penso que os outros pensam de mim. E eu vou ficando pequeno, pequeno. Eles já aos seus próprios olhos se viam como gafanhotos. E pior, pensavam, os outros me veem pequeno, então eu não posso. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto, porque confiaram mais no que pensavam sobre si e no que os outros pensavam sobre eles, do que no que Deus tinha falado sobre eles. Deus tem um caminho mais alto para você. Deus tem um pensamento mais alto para você. Você precisa escolher se você vai pensar do seu jeito, do jeitinho da sua alma, ou se você vai pensar do jeito que Deus pensa de você. Quando Paulo diz a ninguém conhecemos segundo a carne, que seja sobre nós também. Conheçamos a nós mesmos pelo Espírito e não segundo a carne. Agora, deixa eu propor um pensamento a vocês. Talvez como igreja, o foco de muitos anos, não a nossa igreja apenas, mas numa visão de igreja, de modo geral, na terra, por muitos anos, a lista do que eu não posso fazer ficou mais forte do que a lista de quem eu deveria ser em Jesus. A lista do que eu não podia fazer se tornou os inimigos. Quais são os inimigos do cristão? Teve um tempo que era a televisão, o futebol e o cabelo comprido e não curto, no caso das mulheres, comprido no caso dos homens. E agora tem que deixar tudo igualzinho, né? Eu li na mídia aí, né, que tem que deixar as crianças escolherem quando chegarem aí pelos seus 5 anos. Por isso que eu louvo a Deus pela escola, porque os meus filhos, o menino vai ser criado como menino e a menina como menina. Eu estou bem feliz desse jeito. Mas, quando nós vamos olhar aquilo que as pessoas pensam e aquilo que nós pensamos, precisa ter um valor muito menor do que aquilo que Deus diz a nosso respeito. Se eu não encontrar o valor do que Deus pensa sobre quem eu sou, eu vou me perder nisso. E voltando um pouquinho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós encontramos um chamado a um relacionamento. Nós encontramos um chamado a um estilo de vida. Nós encontramos um chamado a andar com propósito. E também encontramos coisas que não devemos fazer. E também encontramos coisas práticas que a gente deveria fazer. Mas a ênfase da palavra de Deus não é a lista do que nós não podemos fazer. Isso é a ênfase dos 10 mandamentos. Sim ou não? Sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
tem muito mais na Bíblia do que uma lista do que nós não podemos fazer. E eu diria que não há pecado que afastou mais o homem do projeto de Deus do que os pecados de não fazer aquilo que o Senhor escolheu para que fizéssemos. Nós olhamos o adultério contra o inimigo, e ele é mesmo. E nesse lugar, nem que eu gostasse de pôr fitinha no cabelo do meu filho, não ia fazer. Porque aqui não importa o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar, importa que a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Aqui não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você foi criado para a glória do Senhor e que Ele decidiu manifestar glória na terra através da sua vida. Então você não é pouca coisa. Você não é pequeno. Você não é insignificante. Pastor, mas eu sou gago. Moisés também disse que era. Mas eu sou muito pequenininho. E a minha família o senhor não conhece. E eu não tenho uma pessoa que era importante na minha vida. E a minha mãe foi embora. E eu não sou. Dentro dos Juízes lá você vai procurar. Jefté também não era. Gideão não era. Jeremias não era. Você diz que não é também? Está se achando, hein? Você está querendo ficar junto com Jeremias, Jefté, Gideão. Está se achando, hein? Eu sou muito pequeno, eu sou gago, eu não sirvo. Ah, você e Moisés, está se comparando agora. Está podendo, hein? Todos esses que achavam que não eram. Mas vamos para a segunda cura. A segunda forma que eu posso olhar para mim. Juízes, capítulo 16. Juízes capítulo 16, tinha um homem poderoso lá. Já desde a história ali do 15, já vinha um cara, aquele era poderoso. E o nome dele era Sansão. E Sansão tinha ouvido, os pais de Sansão tinham ouvido falar que ele ia ser poderoso, que ele ia ser grande, que ele ia ser forte, que ele ia trazer juízo sobre Israel. Eles tinham colocado ele assim, uma visão poderosa. E ele achava que ele era, se achando poderoso. Estava no face do Sansão. Se achando forte. Sansão vai, casa com uma mulher diferente do projeto, e depois, mas era Deus, e depois ele começa com umas encrencas, e ele continua, e ele faz as coisas meio atravessado, se sentindo poderoso. Aí ele vai numa casa de prostituição, lá na cidade dos filisteus, aí os filisteus se reúnem e falam assim, vamos pegar ele na madrugada. Ele se levanta antes dele, pega as duas portas da cidade, coloca em cima do morro. Porta da cidade, querido, era um exército para levar. Ele põe duas nas costas, duas folhas, até o batente, que a gente chama, até os umbrais da porta, ele leva lá em cima do monte e coloca e fala, vamos buscar, filisteu. Aí ele começa a conversar com Dalila. E a Dalila fala para ele, olha, amorzinho, já viu? Namoro evangelístico, né? Sansão foi namorar da Dalila porque ela acreditava. E aí a Dalila fala, amorzinho, me diz a tua força. Se me amarrarem com cordas novas. E vai a Dalila, chama os filisteus, amarram ele com as cordas novas, solta e vai lá e bate em todo mundo e mata todo mundo. Eu imagino Sansão como Obelix, esperando os romanos invadirem a aldeia. E depois, mas se amarrarem com tendões frescos, e ele estoura os tendões. Mas um dia ele dormiu no colinho dela, e aí ela falou, mas você não faz isso comigo.
Você já está tantos anos comigo e ainda não tem confiança em mim. Você não deixa eu viajar, você não... Já viu? Cuidado, papais, né? Com o espírito de Dalila, que às vezes quer tomar os adolescentes, fala, você não deixa, não confia em mim, não deixa eu ir lá, não deixa eu fazer aquela viagem, não deixa eu ir em tal lugar. E aí vai insistindo, 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 põe a mão na cabecinha dele e fala assim, Dalila, solta meu filho agora. Que a Dalila entrou por aqui e o Sansão disse, tá, só hoje. Que foi que o Sansão perdeu primeiro? Os olhos. Porque quando você cai na sedução, no outro dia você não enxerga mais o que enxergava. E você pensa que é tudo normal. Vamos ler o texto. Juízes 16, 20. E disse ela, Sansão carequinha. Atenção, isso não é uma brincadeira. Não estou provocando ninguém da primeira fila. Nem da terceira. Vamos lá. Tinham raspado o cabelo do Sansão. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do sono e disse, sairei ainda dessa vez, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Se sentindo poderoso. Só se sentindo. Ah, mas e se eu não orar e eu não falar com o Espírito Santo? Eu sei pregar. Vai dar certo. Ah, eu sei aconselhar. É só falar assim com a pessoa, como você está se sentindo. A pessoa vai dizer, se sentindo doente na alma. Ah, mas eu estou... Aí eu já sei, daí o pastor Juliano deu o curso ali, você pergunta, depois você fala como se a pessoa estivesse falando, é um negócio, ele dá certo no final. Eu sei fazer isso. E quando você aprendeu a dirigir, você ia sair para Coronel Vivida. E você dizia, quanto tempo precisa? Ah, 1 hora. Não, mas dá para ir meia hora, 40 minutos. Não, meia hora de oração. Depois eu vou em meia hora. E entregava até a 5ª geração ali, né? Senhor, que os meus bisnetos conheçam o bisavô deles, né? E que o Senhor me leve, me traga de volta e tudo mais. Aí eu vai pegando prática. Fala assim, não, mas eu pratico uma direção defensiva, mas eu não corro, eu faço... e daqui a pouco, tá indo para Curitiba, lá por Garapuava, um outro caminhão sai para ultrapassar, e você, é dois. E sai para acostamento, e o teu carro dá uma rodadinha assim, ai, será que não vai entrar na pista de novo? Para, não aconteceu nada. Aí você fica lá 3 minutos esperando a perna para tremer. Ou tem uns que passam corajosos, né? Daqui uns 5 minutos de estrada que dá um... Aí para um pouquinho lá que é para respirar. Corre uma lagriminha de saudade do Rio Grande. E aí você volta para a pista e fala, Senhor, eu quero entregar essa viagem para o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor guarde a minha saída e a minha entrada. Lembra até os versículos, né? Senhor, a tua palavra diz, né, que eu vou em paz e volto em paz. Deuteronômio 32. Senhor, lembra daquela palavra? Tem também lá em Isaías 55, que vós saireis com alegria, em paz sereis guiados. Voltou até os versículos, sabe, decor de novo. Aleluia. Ainda abre a Bíblia no Salmo 90 e põe não é isso não, né? Me ajuda, né? Não faz esse negócio, né? Misericórdia. Por que ficou crente depois do susto? Porque antes começou a confiar que eu já posso me livrar sozinho, já sou experiente. Eu já posso pregar sozinho, sou experiente. Já posso dirigir louvor sozinho. Hoje eu estava falando com Deus, falei, Senhor, como é um culto
perfeito na tua vontade. A primeira coisa que eu pensei, não tem dirigente de louvor. E a segunda, não tem pregador. Todo mundo já é maduro para adorar sozinho. Todo mundo já está cheio da palavra. É só um compartilhar de experiência. Por enquanto nós precisamos dessas figuras aqui na frente. Mas vamos lá. Nós não chegamos lá ainda, queridos. Com todo respeito, vendedores, vendam no poder do Espírito Santo. Não se sinta o poderoso vendedor. Cozinheiras, por gentileza, não confie no seu tempero. Faça a sua comida no poder do Espírito Santo. Líderes de célula, não confiem na sua capacidade de improviso, nem na folhinha, principalmente. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida, para você fazer algo no poder do Espírito, para que não aconteça como em Sansão. Ele pensava que o poder era dele, ele saiu pensando que o poder era dele, mas o poder não estava nele. E o dia que o poder saiu, ele nem percebeu que saiu, de tanto que fazia no automático. Fala para alguém que está perto de você, fuja de fazer as coisas no automático. Dá para fazer turno no automático, dá para orar no automático. Quando você acorda no meio da sua própria oração, é complicado. Quando você acorda no meio da oração do outro, passa, mas quando você acorda, é você que está orando. Primeira crise, primeiro lugar para levar um homem à falência no propósito de Deus, é pensar aquém de si mesmo. O segundo lugar é pensar além de si. Atos 12, 21. Herodes estava no... Doze, 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Herodes falou. O povo disse, é um Deus. Ele não glorificou a Deus. Pensou, se sentindo Deus. E comido de bichos, expirou. E agora que a pregação fica complicada. Porque a primeira parte inteira da pregação é: o diabo quer fazer que você se sinta um nada. E a segunda parte é: o diabo quer fazer que você se sinta alguma coisa. Para que lado que eu vou então? Se eu não posso me sentir um nada, não posso me sentir alguma coisa. Então vamos achar alguém. Onde podemos achar alguém? Vamos lá, 1 Samuel 17, versículo 40. Aqui Davi, eu escuto, amor. Aqui Davi tinha chegado no acampamento, no lugar da guerra entre os hebreus e os filisteus, e tinha um homem chamado Golias, também conhecido nas histórias infantis como o que, Golias? O gigante Golias. Enquanto o cara foi anunciar ele lá no UFC, disse, à minha direita, não sei o que, gigante Golias. Não tem como não dizer, gente, eu tenho que voltar para dizer. Sansão estava se sentindo tão poderoso porque ele nunca tinha apanhado. Então, às vezes, Deus permite que a gente leve uns tapinhas
Para não se sentir tão poderoso sozinho, né? Se alguns dos homens, ou porventura até das mulheres aí, assistiu à última luta do ex-herói nacional Anderson Silva, o Homem-Aranha ficou na teia, se sentindo poderoso. Oh, impagável. E aqui tem no corner azul, gigante Golias. E Golias fala assim: quem são vocês? Eu vou entregar a carne de vocês para os bestas do campo, seus... Eu não posso falar o que ele falava, nem a Bíblia diz, então eu não vou inventar. Cheio daquele espírito que depois entrou em Hitler. É mesmo, é verdade, é isso mesmo. E agora está lá nos... Então vamos lá. Versículo 40, 17 e 40. Davi tinha experimentado a armadura de Saul, não tinha dado certo. E aí acontece o 40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi chegando o seu filisteu. O filisteu também veio, e vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. Gente, o Golias não levava o escudo. Tinha um na frente indo com o escudo dele. Escudeiro. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Fala comigo, desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O outro era lá monstruoso, tórax bem definido, bracinhos, tanquinho. Era grande o homem. E era o poderoso. E aí parece um jovem de bom aspecto. Fala assim, esse aí é guerreiro. Ele desprezou Davi. Lembra do medo que os outros tinham? Medo de ser desprezado? Medo que os outros pensassem dele que ele era pequeno? Medo de ser mal visto? Esse aqui não tinha medo, ele era mesmo Davi. Que o pai dele, na hora de chamar os irmãos, não chamou ele. Aí o rei, que ele tinha salvado a cabeça, ele costumava lançar um dardo para matar ele. Dava tudo errado. Esse era desprezado. E agora chegou lá, o inimigo desprezou. Ele falou, olha esse bonitinho aí. Aí olha que ele continua assim. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, eu vou dar carne, tua carne, às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem com mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. Davi também xingou 2 vezes o Golias. Ele falou assim, quando foi falar para o povo lá, o que vão dar para quem vencer esse incircunciso? Qual foi o xingamento de Davi para Golias? O quê? Incircunciso. Depois ele estava falando com Saul, Saul falou, você não pode ir sem armadura. Ele falou, eu vou porque esse cara é um incircunciso. Agora quando você quiser xingar alguém, você já sabe, né? Seu incircunciso. Não vai ficar bem, melhor não fazer isso. Por que ele xingou Golias de incircunciso? Porque a força dele estava na aliança que ele tinha com Deus. E o símbolo da aliança era a sua circuncisão. Eu não me acho fraco, eu não me acho forte, eu sou aliançado e acabou a história. Eu não me acho pequeno, eu não me acho grande, eu tenho aliança e acabou a história. Eu não me acho poderoso, eu não me acho fraco, eu tenho aliança.
Não tem diferença entre o forte e o fraco, entre o alto e o baixinho, entre o definido e o sequinho. Quem tem aliança tem êxito. Quem não tem aliança, nem importa o que pensa de si mesmo. Davi tinha uma aliança com Deus. E ele diz para Golias: você vem contra mim com 3 coisas. Tu vens contra mim com lança, com espada e com escudo. Tu vens contra mim com lança, com espada e com escudo. É as 3 formas que o diabo quer atacar a sua visão. Pessoas de longe falando sobre você. Pessoas íntimas falando sobre você. E a sua própria alma querendo falar sobre você. É o diabo, os outros e a alma. Porque lança, você atira de longe. E a Bíblia fala que os dardos inflamados são do maligno. Espada, você fere um inimigo que está muito perto de você. E o escudo é o que envolve tua própria proteção. É o seu instrumento para cuidar de você mesmo. Então o diabo quer lançar um pensamento abaixo sobre você ou acima. Aí as pessoas que estão perto de você te aplaudem e te colocam para cima e você se quebra. Ou dizem, você não pode, você se quebra do mesmo jeito. E a tua própria alma. Então, dardos inflamados, espada e escudo. Eu tenho que me defender de uma visão errada de mim mesmo, que vem do diabo, que vem das pessoas próximas e também que vem de dentro da minha alma. E quando ele diz, você vem contra mim com dardos, deixa eu ler o texto. Tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou ferir você, eu vou tirar sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Davi. Não! Que há Deus! Porque a diferença de ser aliançado é que quando você vence, você venceu na aliança, a glória é de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando vocês ouvirem o saltério, o pífaro, a harpa, a gaita, o triângulo, não, esse não. Quando vocês ouvirem o instrumento, dobre-se diante da minha estátua. E trouxeram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E os 3 não se dobraram. Então Nabucodonosor lhe disse, não ouviram vocês que serão lançados na fornalha de fogo ardente todo aquele que ao ouvir aquele instrumento não se dobrar diante da minha estátua? Ouvimos. Então vou dar uma chance. Vai de novo, toca a buzina aí. Fala, rei, não perca tempo. O quê? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Imagina, ele estava enfurecido. Aí o Sadraque, meio abusadinho, falou assim, nem preciso responder. Ó, Nabucodonosor. Esse ó, Nabucodonosor ficou ridículo nesse texto. Ó, nem preciso responder. Ó, Nabucodonosor. O meu Deus pode me livrar. E se não me livrar, ó, Nabucodonosor, fica sabendo que ele poderia. Então mudou o semblante de Nabucodonosor. Deixa eu ler, eu ia mais rápido, mas eu vou ter que ler isso, porque para mim é uma comédia. Tem textos na Bíblia que a gente lê e chora, tem textos que a gente ri, né? O problema é quando a gente ri no que devia chorar. Aí vamos lá. Alguém sabe onde fica Daniel? Depois de Ezequiel? Obrigado. Está aqui no versículo... Daniel, versículo 16. Vamos lá. 13. Daniel, capítulo 3, versículo 13.
Daniel 3:13. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Ok? 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não serviram os meus deuses, nem adorais a estátua aqui de ouro que eu levantei? Agora, se estáis pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e toda sorte de música, para vos prostrares à estátua que eu fiz, tá bom. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto, o semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançarem no fogo. Então aqueles homens foram amarrados com suas capas, seus calções e seus chapéus, e suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam e disseram: sim, lançamos. É verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há dano algum neles, ou lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do fogo, do forno de fogo ardente, falou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Ah, mudou o trato, ó Nabucodonosor. Mudou o tom da conversa. Antes estava assim: se não adorardes, agora Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora quase que ele diz: ó servos do Deus Altíssimo. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder sobre seus corpos, nem um cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então, o mais importante, versículo 28, então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seus anjos e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus senão Deus. Aí ele fala, e o versículo 30, e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Quando você confiar na aliança que Deus tem contigo, 2 coisas vão acontecer. Deus vai ser glorificado e você vai prosperar na terra que você está. Ainda que seja a terra estranha, ainda que não seja o teu lugar, porque você não se consumiu no seu pensamento de ser pequeno, porque você não se envaideceu no seu pensamento de ser grande, mas você confiou na aliança que tem. O seu Deus será glorificado e você prosperará.